Então, boa tarde a todos. Eu sou Roberto Moll, tenho o prazer de mediar essa quarta sessão do nosso seminário. Tenho aqui ao meu lado, né, pesquisadores de ponta que dispensam grandes apresentações. Nós temos 4 apresentações, né? A primeira delas é a Neuza Bojiquian, junto com o Roberto Menezes, que não estará, vai falar sobre a supremacia em disputa, competição e estratégia entre Estados Unidos e China. Depois, o professor Marcos Sepic também falará sobre a supremacia e a competição entre Estados Unidos e China. Seguimos o professor Reginaldo Nácia para falar do acordo nuclear com o Irã, impacto da guerra da Ucrânia e a política para o Oriente Médio. E, por fim, fechando nossa sessão, a professora Mônica Rich vai falar do governo Biden, América Latina em tempos de crise. Eu vou começar pela ordem, com a professora Neuza Bojiquian, e 15 minutos para cada um, ok? Eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Porque o evento só acontece com a gente se movimentando, mas tendo prestígio, né? Então, eu acho que o outro lado é um lado que é fundamental. De nada adianta eu trazer lanchinhos e tal, comprar biscoitinhos e aí não tem ninguém, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, é a demonstração realmente de prestígio para nós do INEU, né, para todo mundo, mas principalmente para a gente que está aqui no dia a dia, o professor Sebastião, que está à frente de tudo, então é fundamental, claro. Então eu agradeço também a ele por ter nos dado essa oportunidade. E aí o tema hoje, que eu fiquei aqui encarregada, foi um grande desafio para mim, porque, né, como é que você vai falar de disputa tecnológica, supremacia em disputa, Estados Unidos e China, e aí quais seriam os elementos principais que a gente deveria destacar? E aí, eu queria vai na segunda. Eu queria começar, o Sebastião falou, eu conversando com ele, eu falei: "Por onde eu começo?" Ele falou: "Ah, começa dando notícias." É brincadeira, mas assim, é uma coisa muito, que revela bastante. Então as notícias, elas são essas, né, do Financial Times, da The Economist, o Valor Econômico aqui, eh eh, projetando já a matéria do Financial Times, e todos eles dizendo, nas manchetes, né, nas leads, essa disputa. Então, quem são os atores, qual é o tema que está em disputa e quais são os terceiros, porque aparece aqui também, né? Como a América e a Europa esperam parar o rolo compressor da China, né? Então, acho que isso da The Economist, essa manchete. E aí, a gente pode passar, Fernando. E aí eu e o Roberto, sobre esse tema, eu no seminário passado, no livro passado, eu comecei falando desse assunto e numa parceria com a Rúbia, que é uma doutoranda da Unicamp, orientanda do Sebastião, sobre essa disputa tecnológica ou sobre essa política tecnológica do governo Trump naquele momento, né? E agora a gente olhando essas manchetes todas, a gente se perguntou, mesmo quem não está acompanhando, se pergunta, que política é essa, né? Que orientação é essa? Ela é diferente do Trump, ela é mais forte, ela é mais rígida, ela é mais assertiva, né? Ela é mais competitiva. Qual é o apoio que se tem lá dentro dos Estados Unidos, né? Tem algum consenso? E aí acho que a pergunta que ninguém sabe é para onde vai, né? Até quando que isso vai... Pode passar, Fernando. Até onde isso vai parar. E aí eu peguei essa imagem do burro e do elefante se pegando ali, mas ao mesmo tempo para dizer duas coisas. Então, o primeiro tema é o quê? A gente pensou, eu e o Roberto, do que a gente chamaria essa política. E aí a gente encontrou esse termo, e a gente está ainda amadurecendo, mas é um termo que é bastante atraente, né? Políticas tecnonacionalistas dos Estados Unidos para a China, que é um neomercantilismo, a ordem liberal. Ainda bem que o Williams falou aqui na outra mesa sobre a ordem liberal, do que se fala dessa ordem liberal, que não é comércio, não é uma ordem liberal de liberalização do comércio, a gente tem um comércio, né, totalmente
administrado aqui, para dizer o mínimo, né? Então, a gente está chamando de políticas tecnonacionalistas dos Estados Unidos para a China, e o que a gente apura já é que há um consenso, sim, um consenso bipartidário, em relação a quê? Que os Estados Unidos deve assumir esse papel de liderança no sistema, no ecossistema que eles chamam de tecnológico, na arena tecnológica, né? E as ideias tecnonacionalistas, então a gente vai pensar ideias, instituições, políticas, processos, todos elas se conversam, compreendida, a tecnologia é compreendida como a arena da disputa entre esses dois atores. Então, esse é o entendimento que se tem bipartidário. Aí, isso é um trabalho do Bateman, que é do Carnegie Endowment, né? Então, ele está sempre fazendo uma crítica. Se você olhar para qual lado que ele está defendendo, ele seria um centrista, vamos dizer assim, nessas políticas, né? Ou seja, na orientação dessas políticas. Mas todos eles, a gente identifica, sim, um consenso na medida em que você vê aquela lei que o Biden acaba de passar em agosto, né, foi assinada, que é a lei de chips, que 17 senadores republicanos votaram a favor da lei. Então, é um apoio realmente grande, e você vai ver vários atores ali, que não políticos, também apoiando essa orientação. Então, as ideias tecnonacionalistas, ou seja, a tecnologia compreendida como uma arena da disputa entre esses dois atores, em vez de um mercado global neutro, né? Ou então as ideias tecnoglobalistas, que eles chamariam. Então, tem aí uma contraposição. Focado na China, já foi falado aqui, né? Porque que é a China e tal. E aí, essa aprovação, ela é claro que como é que ela vai se desenvolver no futuro, né? O que seria aprovado aí, ou o que seria, e quem não aprovou, né? Uma outra, pode passar, Fernando, por favor, uma outra imagem que eu peguei aqui é sobre, né, então, os três, comparando essas três administrações aqui, começando com o Obama, passando pelo Trump e aí no Biden, porque a minha pergunta, particularmente a minha pergunta era qual a diferença que existe mesmo, né? Quem começa? Acompanhando o Obama, você levanta várias medidas que são chamadas de medidas defensivas. Ele começa a usar, tem a lista de países, né? Na lista negra deles que estão sendo vigiados, monitorados o tempo todo. Tem o papel do CFIUS, né, que é aquele conselho lá de foreign investment, de investimentos estrangeiros, também reforçado, né? Ele ganha projeção, ele ganha escopo, né? E com o Obama. Mas é com o Trump que essa política ela vai se encorpar, ela vai ganhar uma expressão muito maior, uma projeção muito maior. E ela tem uma característica quando a gente olha para ele e olha para o Biden, porque o Biden não vai abrir mão disso, ele vai continuar, é continuidade. Só que ele traz um elemento a mais, que seriam as políticas que a gente está chamando aqui de ofensivas. Ou seja, ela passando, focando, pode passar, Fernando, focando nas medidas de desenvolvimentismo. É um desenvolvimentismo e nada oculto. É escancarado, é muito claro, né? Ou seja, políticas de desenvolvimento industrial. Aqui eu coloquei essas três imagens que são dos secretários de comércio. Eu poderia colocar outras figuras aqui, conselheiros, ou mesmo o USTR, né, o representante de comércio, e todos, mas eu acabei ficando com esses três aqui. O Gary Locke, que foi o secretário de comércio do Obama, e depois ele foi diplomata na China, ele fala a língua, e ele foi para lá porque ele conseguia conversar com as pessoas. Então, ele estava aberto para esse diálogo, e ele ele deu entrevistas a respeito disso, que ele estava muito preocupado com as proteções da China, mas ele passou maior vergonha porque ele foi muito cobrado nos fóruns que ele foi na China e se apresentou, ou mesmo em outros países, porque os Estados Unidos já estavam implementando essas medidas defensivas, e ele era responsável também. O Wilbur Ross, que é um industrial da área do carvão, né? Assim, tem todos os interesses na política energética,
trumpista, não esconde de ninguém e odeia a China e fala para todo mundo, porque, claro, os chineses estão concorrendo com ele. Então, ele é super protecionista mesmo, e ele toda vez vai falar que existe uma ameaça muito próxima, né, que vai iminente, então que precisaria tomar medidas. E a Gina Raymond, que é, na verdade, essa seria a política inteligente, eles chamam, né? Quer dizer, não é tão agressiva, ela tem esse caráter ofensivo também, que é dentro você tomando medidas para projetar essa indústria americana, mas ela vai abrir para diálogos, ela quer manter a China para negociar, porque vão para outros temas, o tema que o Pedro falou pela manhã, na área ambiental tem muitos interesses ali em comum, então eles querem manter a China na conversa. Então, seria uma política administrada para não ter nenhuma... pode passar, Fernando. Não romper essa conversa. Mas é claro que as condições de negociação é Estados Unidos aqui e a China teria que estar aqui num outro nível. Bom, eu chamo essas políticas tecnonacionalistas, nem eu estou conseguindo falar, estou dando aqui nó na língua, né? Tecnonacionalistas, eu traduzi do inglês, né, também, então ficou isso. Então, é uma novidade, a gente não viu isso antes? Não, claro que viu, né? E aí, acho que 2 períodos mais importantes que a gente poderia destacar aqui, o período do início da Guerra Fria, que tinha muito isso, e a gente consegue enxergar que esses essas políticas, né, ou as ações que foram feitas, né, as medidas que foram tomadas, ela deu aí surgimento para algumas instituições muito importantes, a National Science Foundation. Aí a gente tem o momento da corrida espacial, quer dizer, eu não vou aqui listar, falar para vocês cada um deles, porque são todos aqui com bagagem muito maior que a minha, né? Contratos na área de defesa, ou seja, compras governamentais aqui. As compras governamentais sempre deram esse grande impulso que é para manter essa supremacia, essa dominação, né? O domínio dos Estados Unidos. E aí uma coisa interessante que a gente, né, vai na contramão, que é a expansão do papel do governo federal no ensino superior. Então, isso é muito falado. O Fred Bloch fala muito de vários setores, não só de tecnologia, ele fala muito de tecnologia. O Henrique de Manhã citou o Fred Bloch, é um autor que eu sempre estou acompanhando. Aqui também tem o Comitê de Coordenação para Controles Multilaterais de Exportação, o COCOM. Eu trabalhei nessa área de exportação e importação e a gente tinha muita cobrança com relação... Esse comitê ele era muito ativo e todas as empresas... Eu trabalhei em empresa multinacional americana aqui no Brasil e a gente tinha que seguir o Export Compliance, eu era de Compliance, tinha que seguir o Export Compliance dos Estados Unidos, então esse comitê aqui era muito presente. Final da década de 80 e 90 é um outro segundo momento que traz para a gente essa mesma política, essa mesma orientação, que aí a gente tem não a China, mas o Japão nesse papel, né? A criação da Cimatec, ela vem desse período, né? Que é o quê? Uma parceria público-privada com a indústria nacional de semicondutores, que levou muito dinheiro, teve uma injeção de dinheiro muito grande do governo norte-americano, né? E até hoje ela se mantém, é um ator muito ativo, nos lobbies está sempre presentes, né? Eu consigo enxergar isso até hoje. Essa emenda Action Flório, que é o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, os CFOs, que o autor... 2 minutos, aí, ó, puxa vida. Esse autor ele vai falar que o CFUs era um grupo de estudo que só dava sono nas pessoas, e que aí ele não ia mais ter essa característica, né? Então, você vai para esse... Pode passar para mim. A leitura. Então, o Sebastião falou uma coisa que é muito importante. A nossa visão, o nosso estudo, o nosso objeto, ele é um objeto que é escolhido de uma perspectiva norte-americana. Então, a gente está tentando olhar como que eles estão olhando a questão, como que eles estão olhando. E o que a gente encontra na leitura deles é que, na década de 2010, as tecnologias digitais, né, com toda essa parafernália, né, os gadgets aí da vida deles, são realmente, eles amadureceram e são novas e poderosas indústrias globais.
eu estou estudando com a Aline e o Jaime naquele grupo, as Big Techs. Então, como que elas estão entrando no mercado de finanças, no setor de finanças? Então, elas são realmente muito poderosas. Aí você tem também, eles já se dão conta, olha, teve aí o vazamento, né, do Edward Snowden, que trouxe aí à tona e despertou isso, a ira da China, também, né, quer dizer, e de vários outros atores, né? E a China estaria capacitada e decidida a desafiar esses interesses, valores e visões sobre a ordem internacional liberal, para usar de novo o termo que o Williams trouxe para a gente mais cedo. Então, a China começa a ser realmente vista desse lado. Pode passar para mim, por favor. Aí, então, tem dois tipos de políticas, né? Elas são as defensivas, que é o quê? Frustrar e conter as ameaças da China, e o Trump usou muito, ele ficou muito nesse terreno, tá? E as ofensivas, que era fomentar a força tecnológica dos Estados Unidos. Então, vem o Biden com a defensiva, ele mantém e ele reforça, mas ele também injeta. Então, a lei de chips com 58 bilhões de dinheiro sendo injetado para fazer PIB, né? Deixa eu só colocar para você. Agora, vamos girar. Tem um debate nos Estados Unidos, isso é muito importante, que são assim: você não consegue identificar uma linha única. Então, tem os restricionistas, que são chamados restricionistas. Pode passar, vai, gira todos, lá nas penúltimas. Aí, ó. Então, você tem os restricionistas, que é desacoplar, sair da China, verticalizar, cadeia produtiva toda dentro dos Estados Unidos. Pode passar. A outra são os integradores, tá? E aí, quem está dentro dos integradores? As grandes empresas estão apoiando essa suposta integração aí, né? Então, a internet, né? Então, são realmente esses que até poderia dizer assim, são idealistas, né? Pensando ainda no globo tecnonacionalismo, e isso não existiria. E a terceira e última, e aí eu termino por aqui, são os centristas. Quer dizer, o Biden está apostando, ou pelo menos tem uma pressão grande para que ele fique nessa proposta, nessa estratégia, de ser o quê? Essa coisa do smart, né? Uma estratégia inteligente, que é não espantar a China, não deixar que a China não esteja disposta a fazer acordos. Então, eles vão fazer pressionar de forma que ela tenha muito a perder e vão oferecer algo. Bom, é isso, gente. Bom, eu tinha um monte de slides ali, né? Obrigada pelo tempo. Eu acho que foi mais confuso do que esclarecedor, mas eu vou ficar aqui. Não, foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo, foi ótimo. Eu tenho o papel, infelizmente, de ficar podando. Vamos passar... Não, tudo bem. Vamos passar imediatamente ao Marco Sepic para continuar falando sobre China. Melhor falar assim? Alô? Tá. Bom, em primeiro lugar, agradecer e dizer que é um prazer rever todo mundo, né? Os que estão presencialmente, os que não estão. Está se tornando uma tradição do INEU fazer esse seminário, né? Faça chuva ou faça sol, e ele tem sido muito importante para nos manter atentos. Dito isso, eu vou pedir desculpas por falar de improviso. O dia foi confuso até agora e parte das coisas que eu havia preparado eu resolvi mudar de última hora, então peço desculpas. Eu gostaria de falar três coisas, assim. Um breve comentário sobre conjuntura, né, da coisa, um foco um pouco maior no relatório que saiu agora em novembro, que está dentro da conjuntura também do Departamento de Defesa, o relatório anual sobre os desenvolvimentos de segurança e militares da China, e 2 ou 3 comentários a título de conclusão sobre o desafio teórico que acho que a gente continua tendo, né, diante disso. Em relação à conjuntura em que se dão as relações e a disputa entre China e Estados Unidos ao longo desse ano, é inevitável começar com a guerra da Ucrânia. Não vou estender sobre isso, mas é bom a gente relembrar que a guerra da Ucrânia não apenas continua, como, do ponto de vista da capacidade de sustentação do esforço bélico com os objetivos limitados que tem, a Rússia vai continuar mantendo a campanha e as condições para a paz, como dizem tantos russos, mas agora de maneira mais flexível os americanos, não estão dadas, né? Então, essas relações, como ficou bem evidente no painel anterior entre China e Estados Unidos, vão continuar sendo
impactadas pela condução, pelos resultados, sobretudo, da guerra da Ucrânia. Em relação à economia mundial, que é outro elemento da conjuntura, isso reforça os efeitos, né, tanto da pandemia quanto da guerra. Já vieram 3 dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, a guerra e a pandemia reforçam o seu efeito de choque externo sobre uma economia mundial que está patinando, né? A projeção do FMI é que ele cai de 6% em 2021 para 3% esse ano, e menos de 3% de crescimento global ano que vem, 2,7%, com uma inflação que vai bater quase 9% na média global esse ano, né? E como explicou o Thiago mais cedo, uma inflação que penaliza, sobretudo, e de maneira desigual, os mais pobres do mundo. Então, essa situação de relativa fragilização do desempenho econômico com a guerra, ela põe uma pressão adicional, por um lado, para que as relações entre Estados Unidos e China se distensionem um pouco diante dos desafios globais que estão colocados, né? Se a gente pegar, e aí o terceiro elemento da conjuntura que eu queria trazer, claro, nós tivemos as duas coisas muito importantes, né? O 20º Congresso e as eleições de meio termo, com aquele resultado que vocês analisaram de manhã, mas vamos continuar analisando ao longo do seminário, que não se configurou como a derrota que Biden esperava. Isso deu um certo fôlego para o governo para enfrentar esse novo momento. E, ao contrário, o contraste de um Biden que, como se diria no Rio Grande do Sul, está estaviando, passou pelas midterms, né? Você tem um terceiro mandato que todo mundo, para o Xi Jinping, que todo mundo dizia, bom, esse momento vai ser de crise, né? E não foi de crise, foi de recomposição molecular, né, no sentido gramsciano, da elite no poder, e de reafirmação de projetos de meio e longo prazo, tanto no plano quinquenal quanto nos planos também na área de segurança. Se a gente pensar no que Neuza estava falando agora mesmo, né, lá em agosto, começo de agosto desse ano, logo depois da visita da Nancy Pelosi a Taiwan, você tem a China cancelando e suspendendo todas as negociações e conversas com os Estados Unidos e aplicando um monte de sanções aos Estados Unidos por conta daquela visita. Quer dizer, foi o ponto talvez mais baixo, né, fora as listas de sanções, das relações sino-americanas nesse ano. Por conta de algo que eu vou falar depois, além da disputa, né, do ato em relação aos tipos de computadores e a extensão das listas, o Departamento de Comércio e o Bureau de Indústria e Segurança, ele também adicionou mais 7 companhias americanas, não são propriamente companhias, mas são, né, vários dos institutos de pesquisa da CASC, né, que é a Agência Espacial de Construção da Infraestrutura Espacial Chinesa, levando o conjunto de entidades sob sanções diretas e listas para quase 700. Né? Então, são 110 novas entidades chinesas que foram adicionadas só na administração Biden. Se a gente olha para agosto desse ano, a tendência era de agravamento, de deterioração ainda maior, somado com a guerra da Ucrânia e com a crise econômica mundial, de deterioração. Bom, em novembro, agora, no G20, tem o primeiro encontro face a face do Biden e do Xi Jinping, já ambos respirando mais aliviados, né? E, claro, cada um leu e traduziu da maneira que quis o que um disse para o outro, mas os chineses destacaram e celebraram os chamados 5 nãos do Biden, né? O compromisso do Biden de não procurar fazer mudança de regime político, não estabelecer uma nova guerra fria com a China, não tentar fortalecer alianças contra a China e não apoiar a independência de Taiwan, manter os compromissos com a política de uma só China e não tentar romper as relações, né, e fazer o decoupling completo com a China. Então, esses seriam os 5 nãos. Discursivamente, eles contrastam fortemente com o que a gente vê desde 2017, com a transformação da China no principal representante dessa competição estratégica que os Estados Unidos dizem existir no mundo entre eles e a China,
e com todas as ações que foram tomadas desde 2017 e que foram continuadas pelo governo Biden até agora. Então, não é o caso da gente dizer, bom, teve uma reunião de cúpula, uma conversa, e agora as coisas vão voltar a ser quiméricas, né? Vão voltar a ser China-América em simbiose para resolver os problemas do mundo, mas é um sinal de que a gente termina o ano com um pouco mais de alento na possibilidade da coisa parar de piorar. Tá? Essa é a expectativa para 2023, sujeitos àqueles outros dois elementos da conjuntura. Só que no meio disso, agora em novembro também, a gente tem o relatório do Departamento de Defesa, em que, de novo, todos aqueles elementos aparentemente, de compromisso fundamentais, de reiteração do compromisso político básico, estão denunciados. Né? A China está reiterado no documento, também, não só na Estratégia de Segurança Nacional, mas no documento de avaliação do Pentágono, que a China procura ativamente subverter a ordem internacional, né, revisar a ordem internacional, se moderniza militarmente de maneira agressiva, segundo os Estados Unidos, e que, ao fazer isso, se prepara para um aprofundamento do conflito. Há é uma questão de saber em que política declaratória a gente vai acreditar, né? Se naquela da reunião de cúpula ou se na que está expressa nos documentos que representam um acordo mais profundo entre os atores, pelo menos dentro do Estado americano. Né? E a outra questão é a identificação de que os elementos que dariam materialidade a esta posição americana de que a China é um contendor estratégico voltado para um novo conflito, são algo contraditórios. Por exemplo, a previsão do próprio documento do Departamento de Defesa é que, mantido o ritmo atual de modernização das forças nucleares chinesas, ela chegaria daqui a 10 anos, né, na década de 30, a 1.500 ogivas nucleares. Os Estados Unidos e a Rússia têm 5.000, mais ou menos, cada um. Né? A China demorou tanto quanto pôde para entrar numa fase de modernização, de aumento dos gastos nucleares, mas a manutenção, o próprio desencadeamento, né, dessa corrida nuclear há uma década e meia atrás por parte dos Estados Unidos, torna que o que se possa chamar de dissuasão mínima, né, assegurada é mais do que as 200 ogivas e as condições. Então, a modernização da tríade nuclear, o desenvolvimento de novos bombardeiros, submarinos e silos, né, chinesa, ela, de fato, está acontecendo. Né, e ela está acontecendo, em parte, porque a corrida iniciou. Né, ele não queria que iniciasse, iniciou, ele tem que responder. Mas a China faz isso sempre com uma década de lentidão em relação ao que seria uma preparação militar para um confronto. Então, ela aposta na possibilidade de que, antes que as coisas piorem, se consiga negociar uma nova detente e alguma cooperação mais robusta internacional. O orçamento de defesa chinês, de fato, ele é o dobro do que era 10 anos atrás, e pode ser que, se ele continuar aumentando nos mesmos ritmos, ele chega. Mas na década de 30, que corresponde mais ou menos a quando os analistas consideravam que a China teria condições de ter uma capacidade... Deu o prazo? Não. Mais ou menos o tempo que a China teria para ter desenvolvido uma capacidade, né, de repelir um ataque, de negar a área e de repelir um ataque na primeira linha de ilhas, portanto, uma capacidade defensiva costeira, praticamente, para 2040. Isso é compatível com o padrão de modernização militar chinesa. Não há substância, então, na avaliação de que a China está se preparando para disputar globalmente com os Estados Unidos a hegemonia do planeta, olhando para os instrumentos militares. Né? Logo, o próprio relatório do Pentágono diz, bom, não, o vetor de questionamento da ordem por parte da China é a iniciativa do Cinturão e da Rota, e são os processos de balanceamento internos chineses, processos de modernização internos. É esse processo de balanceamento interno com uma ação internacional que não é de balanceamento externo, porque é de construção, né, de oferecimento de um plano Marshall em escala global, com
muito mais robustez, que daria um estatuto de materialidade para a ideia de uma China disposta a competir com os Estados Unidos. Então, é crescentemente difícil para os Estados Unidos conseguirem convencer o resto do mundo, e por isso o projeto do Túlio de Sebastião é tão importante, convencer o resto do mundo de que, sim, nós estamos diante de uma nova Guerra Fria, de um enrijecimento de alianças que exige uma ação, né, de tomada de lado de todo mundo. Agora, a deterioração que estas situações implicam, tanto conjunturais quanto mais estruturais, desde 2001, a deterioração no ambiente de segurança internacional, ela é suficiente para a gente dizer que para países como o Brasil, né, e outros países em desenvolvimento, os custos de manutenção de uma estratégia de hedging, né, de uma estratégia em que você não tem que tomar partido por um ou pelo outro, ficam mais difíceis. Sem que prospere um tipo de acordo de convivência entre Estados Unidos e China, baseado na ideia de que você tem desafios globais, de fato, que precisam da cooperação, principalmente o meio ambiente e os objetivos do desenvolvimento sustentável, é muito difícil desarmar a força inercial desse processo de degradação da segurança internacional. E, nesse sentido, a guerra da Ucrânia ela é crucial para a gente saber se nós vamos pender para um lado ou para o outro. Tanto o debate entre o Mearsheimer, só para terminar, e o Yan Xuetong, quanto os dois trabalhos do Graham Allison, né, fazendo uma espécie de political wage, de que a gente vai conseguir sair dessa, né, com base em política, eles são alentadores no sentido de que não são estruturas apenas se movendo, tem que ver o conteúdo disso, como disse o Williams na apresentação dele. Qual é o conteúdo das políticas e dos desafios que nós temos pela frente? Nesse sentido, a disputa entre China e Estados Unidos não é propriamente só uma disputa entre China e Estados Unidos, mas é uma disputa de projeto dentro dos Estados Unidos, é uma disputa de projeto dentro da China, da relação entre as grandes corporações e os estados centrais, e os interesses públicos, e de como é que vai ficar a componente, para encerrar, social-democrática nos modelos de governo, né? Uma versão mais tecnocrática e competente, complexa, mas tecnocrática, autoritária no caso chinês, e uma versão mais plutocrática, mais incompetente, mas com muito dinheiro, muita força, no caso dos Estados Unidos. Em nenhum desses dois modelos, a componente social-democrática de soberania popular está fortemente garantida, embora, obviamente, os compromissos históricos da Revolução Chinesa e do Partido Comunista Chinês consigam fazer com que ele hoje tenha, como apresentação de uma proposta de futuro para a humanidade, uma superioridade de apelo muito maior do que o neoliberalismo autoritário plutocrático, né? E resta saber se as corporações vencerem, se elas vão deixar que a gente faça essa transição em paz no sistema internacional. Acho que esse é o principal monitoramento que a gente tem que fazer em termos estratégicos para as relações entre Estados Unidos e China até o próximo seminário do INEU, para ver se a gente ainda está aqui. Obrigado, CEPIC. Muito boa exposição. Eu vou passar agora a palavra ao professor Reginaldo Nasser. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todas, a todos. Agradecer a Neuza e o Sebastião, não é pelo convite, não, pela convocação, né? Porque essa convocação, pelo menos para mim, funciona, né? Quando é convite, a gente vem e tal. E essa convocação, sinceramente, tem me estimulado muito a abrir certas reflexões que eu acredito que eu possivelmente não a faria se não houvesse essa possibilidade de participar, né? Então, o ano passado, né, é uma ocasião de apresentar também ainda estava iniciando, era uma reflexão que eu e o Gustavo estávamos fazendo sobre a questão da Rússia no Oriente Médio, né? E isso foi muito interessante, que rendeu um artigo, nós temos uma proposta na BCP, inclusive foi selecionado na área de RI o melhor artigo, agora nós estamos publicando na revista da BCP, Brasil Review, e ainda tem um campo bastante grande para explorar isso, porque
Rússia no Oriente Médio é uma, assim, claro, comparativamente aos estudos sobre os Estados Unidos, é muito precário. No Brasil, nenhum trabalho, né? Então, acho que esse é um viés que ainda estamos explorando, mas eu vou querer abrir um outro também para complementar esse viés que é o da Rússia. Tá? Não descartando, mas para incorporar num projeto maior. Então, também estou pensando alto aqui, que são questões que a gente está em desenvolvimento. Bom, então, em primeiro lugar, o que chama atenção na questão, né, eu vou cada vez mais chamando agora, é a única acrônimo que a gente tem, é o MENA, né, que pega norte da África e o Grande Oriente Médio. Onde estava num debate, o Pepe Escobar falou que eu não posso falar em Oriente Médio, que é o eurocentrismo. Tem que falar o oeste da Ásia. Claro que ele está pensando na China. Aí é China-centrismo, né? Bom, mas, enfim, é um espaço lá que a gente chama, né, para não ter problema, pegando o norte da África, essa região. Então, esse espaço, vamos dizer assim, ele foi, obviamente, de conhecimento de todos, ele foi moldado, ele foi, né, gestado, ele foi organizado, tentou se organizar, um grande investimento militar, com várias intervenções, não preciso nomear aqui todos. O Bacevich diz que ele contabiliza lá que até em cerca de 10 ou 12 conflitos armados que os Estados Unidos envolveu, 10 no Oriente Médio. Né? Então, o número de bases militares, quer dizer, uma coisa estrondosa. E essa questão vem mudando. Em que sentido? Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que teve uma ação, né, de peso, que se saudou como seria uma nova ordem, né? Começar lá na Guerra do Golfo, mas depois retornou com a ocupação do Afeganistão e do Iraque. Né? Em cerca de 2 anos, o Iraque chegou a ter 500 mil, somar Iraque e Afeganistão, por volta de 800 mil homens. Né? O custo da guerra hoje, as estimativas, somando Afeganistão e Iraque, alguns chegam a 8, 9 trilhões. Né? E tudo isso é interessante porque um outro lugar também dessa parte do Oriente Médio, então, ou seja, a retirada do Afeganistão, né, e praticamente também, quase que a retirada do Iraque. Então, isso teve também um impacto, né, nos atores regionais. E que atores regionais é esse que hoje eu quero falar um pouco mais? São, em geral, os países do Golfo Pérsico, das monarquias árabes ali do Golfo. Outro dia também foi lá em Golfo Pérsico, uma historiadora falou que eu não posso falar isso, que é Golfo Arábico. Então, mas, enfim, de um espaço também lá, que a gente tem uns países lá, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Oman, não posso esquecer de nenhum, senão vamos falar também, Bahrein e etc. Bom, a questão é que a relação aqui que eu quero apontar mais, e nesse espaço é esse espaço, que é muito interessante. Eu ainda eu lembro que eu havia conversado com o Tião, veio pandemia e tudo, um projeto de fazer um livro sobre política externa norte-americana por Oriente Médio. Eu fui tentar encontrar umas variáveis para esse livro, conflitos e tal, fiz isso, revolta, revolução e tal. De repente, quando eu montei a estrutura, eu olhei, não tinha nenhum país do Golfo Pérsico, porque lá não tem nada. Justamente por ter nada é mais importante. Não tem nada nesse sentido. Não tem guerra, não tem revolta, não tem nada. E é o inverso. Quer dizer, é o lugar onde, portanto, tem hegemonia. Por isso que não precisa ter isso. E é esse espaço que vem chamando a atenção. Por quê? Porque, independentemente da guerra da Síria, quer dizer, onde já ficou caracterizada a presença da Rússia, a importância que a Rússia teve, manter o regime, por ocasião da guerra da Síria, Arábia Saudita, Emirados e Catar apoiavam, vamos chamar assim, os revoltosos, os rebeldes contra o governo. Portanto, teoricamente, não estaria do lado da Rússia. Mas tão logo a questão da Síria começa a estabilizar, a Rússia, né, começa a ter uma relação econômica muito próxima com esses países, uma presença muito grande, principalmente nos Emirados. Então, isso já nos chamava atenção lá o ano passado. Com a guerra da Ucrânia, isso intensificou. Né? O Emirados está no Conselho de Segurança, a primeira resolução
Emirados se absteve, depois votou a favor de uma outra resolução na Assembleia Geral, mas o fato é que Emirados e Arábia Saudita, né, estão resistindo a todo tipo de pressão dos Estados Unidos, seja para hoje o Xi Jinping está na Arábia Saudita, né? Um dos maiores produtores e exportadores de petróleo, a Arábia Saudita é um dos maiores compradores, ou maior, que é a China, né? E a China também. Eu não vou abrir aqui esse flanco, porque seria outro estudo também da China. Mas o fato é que esses países se negaram a essa pressão. Então, qual a avaliação? Quer dizer, os Estados Unidos têm base militares, tem uma articulação muito próxima das elites sauditas, dos Emirados, etc., com a elite americana, que se intensificou durante o Trump, os acordos de Abraão, principalmente, mas, ao mesmo tempo, não está se dobrando à pressão norte-americana. Há uma relação clara da Arábia Saudita com a Rússia na OPEP, então, agora, com toda a pressão, eles estão mantendo a posição ao lado da Rússia. Portanto, não vou desenvolver aqui, mas isso, né, portanto, tem chamado a atenção para discutir a questão de grandes potências e ordens regionais, né? Mas levando em conta essas ordens regionais, qual que seriam as particularidades, qual é a especificidade dessa ordem regional no Oriente Médio? Em primeiro lugar, que constata que essas grandes potências, no caso dos Estados Unidos, não está conseguindo simplesmente se impor, né? Essa ideia da imposição, né, a determinação não está acontecendo, isso é fato, né? E se mantém todas as outras variáveis. A relação econômica, base militar, a venda de armas para a Arábia Saudita, a venda para os Emirados, não se alterou nada, né? Mas não cumpre a questão da guerra da Ucrânia. Então, isso tem chamado a atenção. Qual a especificidade? Dando uma olhada ainda que a literatura é interessante, a literatura de Oriente Médio aborda pouco isso, muito interessante, né? É muito centrado em outros temas, e aborda pouco essa ideia de ordens regionais e grandes potências. Mas eu fiz aí um primeiro levantamento, e o que é interessante é que, e nesse caso aqui específico, é que todos aqueles conceitos clássicos, né, de sistema de aliança, equilíbrio de poder, o mesmo né, que o Stephen Wall trouxe de balanceamento de ameaça, sem excluir nada, nenhum deles. O que é interessante é que nota-se que o que alguns colocam esse balanceamento, né, de ameaças, a questão da chamada ameaça interna, ameaça ao regime, né, ela acaba sobressaindo, mais do que as questões entre os Estados. Portanto, inclusive, não vai dar para abordar o Irã, comparativamente às chamadas ameaças internas, que eu vou falar um pouco agora, a questão do Irã não estaria em primeiro plano. Tanto é que o Catar tem se aproximado bastante do Irã, e mesmo a Arábia Saudita, né, comparativamente o que era, tem arrefecido essa tensão com o Irã, né? Então, essa questão da ameaça ao regime, quer dizer, a ameaça ao regime passa a ser uma variável. E daí começa a se explicar, né, que a percepção desses regimes árabes ali do Golfo é de um certo desengajamento dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, embora tenha a questão da arma, embora tenha a economia, não se preocupa em ter aquele papel do vigilante. Quer dizer, vou reproduzir a percepção deles. Inclusive o contrário, tem coibido as ações da Arábia Saudita com o Iêmen, não deu resposta satisfatória, né? Não tem pressionado o Irã, né? Então, na parte dessa ameaça. Então, os Estados Unidos abandonou essa ideia de ordem regional. E, do outro lado, a Rússia e a China não têm pretensão nenhuma com a ordem regional, né? Então, a China e a Rússia, com a ordem regional, entrou nesse. Bom, o que seria essa ameaça e essa especificidade? O Oriente Médio, como vou afirmar comparativamente a outros, mas o Halliday, todos os estudiosos do Oriente Médio apontam que uma das características marcantes na formação da ordem, né, são os movimentos transnacionais, por meio, obviamente, do Islã. Então, todos os grupos islamistas, seja xiita ou sunita, né, a Irmandade Muçulmana é para os primeiros partidos, organizações transnacionais no mundo. Logo depois, foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial.
Então, há uma articulação, vamos chamar, uma permeabilidade nessa fronteira muito forte desses grupos, né? E, portanto, aliado à questão do islamismo, né, e desses grupos, essa questão passa a ser uma das principais variáveis que esses governos, né, da coisa, buscam, né, e tentam construir as suas alianças, né, na proteção disso, né. E no caso da Rússia, por exemplo, né, a Rússia goza, né, tem um status, é uma autoridade, né, e adquiriu mais dessa autoridade nesse trânsito lá com o governo da Síria. Ao mesmo tempo, esse, inclusive, foi um dos motivos da Rússia estar na Síria, é o combate a esse islamismo, né? Quer dizer, é uma identificação, né, de interesses, né, de identidade de ameaças, né, que eles compartilham muito mais de perto, né? Não estou dizendo que eu concordo inteiramente com isso, com o fato, mas o fato é que a ideia do islamismo ele se constitui, esse islamismo, uma ameaça muito maior à Rússia e, portanto, a Rússia teria muito mais uma preocupação com isso. Fato é que isso acrescenta a atitude da Rússia e da China no Afeganistão, que é o que chamou a atenção também, né? Porque eles, inclusive, foram os principais responsáveis pelo sucesso do Talibã. Pouca gente fala sobre isso, porque antes de chegar ao governo, o Talibã já estava mantendo relações muito próximas com a Rússia e com a China, né, em função da ameaça do Estado Islâmico no Afeganistão, que estava expandindo para o Azerbaijão e todas aquelas regiões, né? Então, portanto, voltando aqui para o Golfo Pérsico, o Golfo Pérsico está cada vez mais chamando a atenção em função da guerra da Ucrânia. Por quê? Porque também aumenta a dependência, né, energética de gás e petróleo. Eu não sei quem acompanhou, eu vou terminar. Isso, mas alguns fatos simbólicos, a Neuza trouxe notícias, então, já que nós estamos na Copa, que apareceu lá a ministra da Alemanha com uma tarja, né, sobre LGBTQI+, protestando e tudo. Aí, no dia seguinte, um sheik do Catar, né, de forma irônica, disse que estava espantado com aquilo, porque em todas as reuniões que eles fazem, em todas as relações comerciais com a Alemanha, eles são muito bem tratados. E esse tratamento VIP que o Catar está tendo aumentou depois da guerra da Ucrânia, né? E é verdade, eu fui verificar o aumento, né? O gás, aumento do gás, está vendo, de gás, e, portanto, significa a questão do Golfo Pérsico, mais ainda do que a Rússia e a China, com a própria Europa. Então, o que a gente presencia aí nesse momento do Golfo Pérsico é uma... Não estou, obviamente, querendo generalizar, pelo contrário, mas uma singularidade de uma ordem ali que vai se mantendo, não mais pela, vamos dizer, imposição ou direção dos Estados Unidos, mas adquirindo vamos dizer, uma tonalidade própria, né, nesse momento. Só complementando, tem um autor também interessante que ele fala que a partir das revoltas árabes se formaram 3 grandes blocos regionais no Oriente Médio. Um composto pelo Catar e a Turquia. O Catar, na verdade, ele se articula com as monarquias nisso, mas se distancia em algumas políticas do Oriente Médio. Por exemplo, o Catar é um dos países mais próximos dos palestinos, né? Um dos mais próximos do Irã, né? E da Turquia, evidentemente. O Catar foi contra o golpe no Egito, que foi patrocinado pela Arábia Saudita. Então, esse seria um bloco. O outro bloco seria o Irã, e a articulação do Irã, Síria, Hezbollah e Iraque, xiita do Iraque, e esse outro que ele chama de contra-revolucionário, que teve um papel importante na repressão e no financiamento da repressão aos movimentos na revolta árabe, e também é aquele que é mais próximo de Israel, né? Então, eles acabariam compondo isso e portanto, a ideia da ordem, uma ordem, né, que os Estados Unidos seria o guardião, que os Estados Unidos teria esses estados, né, que teriam por função manter a ordem regional, eles fazem isso, mas independentemente dos Estados Unidos. Enfim, eram essas questões que eu queria trazer. Obrigado.
Obrigado, Reginaldo. Agora eu passo a palavra à Mônica Rist. Bom, eu queria... Está funcionando isso? Ah, tá. Bom, boa tarde. Eu, enfim, queria também agradecer muitíssimo o convite de estar aqui hoje, a convocação, como disse o Reginaldo, e minha intenção no início era só estar aqui virtualmente, mas depois, enfim, não resisti, porque essas reuniões nossas são sempre extremamente produtivas, agradáveis e, bom, e dá uma sensação também de que há uma fertilidade enorme nessas trocas e na possibilidade de adornar, enfim, de atualizar as próprias ideias. Bom, eu vou ser breve, porque é a última apresentação do dia, de um dia longo de trabalho, e a mim me coube o tema das relações Estados Unidos e América Latina na administração Biden. Eu vou esquematizar, eu vou apresentar algumas ideias bem esquemáticas. A primeira é que, e aqui eu faço um diálogo com a apresentação que foi feita essa manhã, que eu gostei muitíssimo, sobre a política de meio ambiente dos Estados Unidos e enfim, uma visão diacrônica, uma comparação diacrônica. E uma coisa que é muito comum nos estudos sobre os Estados Unidos, sobre as relações e a política americana para a nossa região, assim, quando se faz um estudo mais com uma visão mais histórica, é justamente chamar atenção e comparar os desenhos de política regional dos Estados Unidos durante as administrações democratas, ou seja, existe uma percepção que é correta de que são nos governos democratas que se desenha com maior, enfim, maior clareza, com mais definição, uma política para a região. Essa tendência é bastante menor no caso dos governos republicanos, até porque, digamos, enfim, o que sempre se diz é que nos governos republicanos prevalece um laissez-faire, enfim, e, digamos, predominam os interesses do âmbito privado, sem que exista um desenho governamental propriamente dito. Bom, historicamente, portanto, a gente, enfim, que trabalhou com esse tema, a gente percebe e há realmente uma memória do Partido Democrata na construção das suas políticas regionais. E a gente vai encontrar isso tanto na narrativa, como também, muitas vezes, nas próprias gerações de burocratas e políticos ou mesmo, enfim, acadêmicos que estiveram presentes em cada uma dessas administrações. Isso é muito, muito visível primeiro no desenho da política da boa vizinhança dos anos 30, 40, na continuidade que isso vai aqui, enfim, que isso vai ser transmitida na formulação da Aliança para o Progresso e na política latino-americana dos Estados Unidos feita naquela época, obviamente depois, inclusive, articulada a percepção, digamos, da contenção na região, por causa da Revolução Cubana. O governo Carter, outra vez, traz também e faz a memória viva de uma série de percepções sobre a região, naquele momento já vinculado a uma política mais internacionalizada, temas de direitos humanos, tema nuclear e também desarmamento. E depois, nos anos 90, com Clinton também, digamos, há um lugar para a América Latina, esse lugar já é bastante periférico, marginal, mas ele está ali,
ele está incluído no projeto do engrandecimento da América, com a defesa da democracia, o regionalismo aberto e a segurança democrática. Essa presença, que teve importâncias variadas, ela começa a ser rompida a partir do governo Obama. No governo Obama, já a América Latina não tem mais um lugar propriamente dito, mencionado en passant nas formulações das políticas estratégicas dos Estados Unidos. Obama está, digamos, do ponto de vista da política externa, herdando a guerra contra o terror e fazendo ali, digamos, amaciando um pouco, sem fazer uma grande transformação dos seus conteúdos. E, portanto, digamos, a nossa região é uma região já bastante, enfim, praticamente inexistente, né? Então, eu diria que Obama rompe com essa tradição e Biden a enterra. Ou seja, com Biden, realmente é o enterro, acabou, não tem mais, esquece, e, de fato, a região desaparece como, enfim na geopolítica estratégica dos Estados Unidos, são menções pontuais e absolutamente irrelevantes. O grande exemplo que ilustra esse enterro é o desastre que foi a reunião de cúpula em Los Angeles, o desastre que foi a convocatória, o desastre que foi a própria reunião, o desastre que foram a falta de resultados concretos da sua realização. Bem, segundo ponto, qual é isso? Está vinculado a esse segundo ponto, que é qual é o lugar da região na construção da visão estratégica predominante dos Estados Unidos, né? E aqui, uma vez mais, a gente vai ver um processo declinante, né? Onde, enfim, e não só do ponto de vista do reconhecimento da importância da região, mas como também, digamos, da própria história das relações internacionais da região e a sua articulação com essa política estratégica americana, né? Então, enfim, durante a Segunda Guerra houve ali uma atuação e uma preocupação, digamos, de construir um alinhamento. Durante a Guerra Fria, e eu diria que a Guerra Fria é realmente o período dourado dessa, digamos, dessa sinergia e de momentos, inclusive, de articulação entre as elites latino-americanas e a percepção dominante das visões, enfim, securitizadas da Guerra Fria. Na guerra contra o terror, já, digamos, e no período da unipolaridade, essa conexão da região com os Estados Unidos é uma conexão muito pontual e cada vez, digamos, o que agora a palavra de moda, né, o desacoplamento, né? O desacoplamento começa a se produzir, muito vinculado às transformações e às mudanças na própria região e visões, digamos, já desarticuladas de uma percepção da centralidade da relação com os Estados Unidos, incluindo, digamos, já entrando, inclusive, no período do que se chama pós-hegemonia. E isso, digamos, chega ao período atual, como foi colocado hoje mais cedo, a crise do liberalismo, enfim, da ordem liberal, da ordem internacional liberal, e a percepção, digamos, uma percepção agora muito fragmentada na região sobre a importância das relações com os Estados Unidos, mas já, digamos, desvinculado dessa centralidade, né? Isso, digamos, isso se vincula a uma etapa já de esvaziamento do próprio regionalismo latino-americano. Existe um pedaço desse regionalismo latino-americano que esteve associado. É muito difícil falar e segurar isso ao mesmo tempo. Eu estou cada vez apertando mais isso. Raiva dos Estados Unidos. Não, mas isso também não é bom. Vamos deixar assim. Eu vou me acostumar. Ou vai terminar o tempo. Vai terminar o tempo, né?
o esvaziamento do regionalismo latino-americano e do sistema interamericano. É isso que eu queria chegar. Existe um paralelismo entre o processo do esvaziamento do regionalismo latino-americano e o esvaziamento do próprio sistema interamericano, que são, digamos, duas vertentes em paralelo do regionalismo das Américas e que tiveram momentos de tensão, momentos de convergência, mas que, digamos, nos últimos 5 anos ou até mais, sofrem um esvaziamento, uma estagnação, digamos, e uma falta de capacidade da região de construir um projeto alternativo na relação com os Estados Unidos e, obviamente, na reciprocidade, numa dinâmica recíproca dos Estados Unidos também, na sua desarticulação e percepção, digamos, de baixa prioridade da região. Isso não quer dizer, e eu vou chegar a isso agora, que não existem agendas específicas, que não existiram temas e mobilizações de interesses e ações, tanto, digamos, de governos democratas como de governos republicanos, mas, de qualquer maneira, digamos, sempre num contexto periférico de relevância estratégica e, digamos, de descontinuidade e volatilidade por parte da Casa Branca. Bem, isso me leva ao momento atual, onde a minha proposta, digamos, de construção, ela equivaleria, seria igual, pronto, a uma... É difícil fazer uma apresentação tendo acordado às 4h. Bem, seria igual a uma equação algébrica, onde eu colocaria, de um lado, 2 mais 2 mais 2 igual a 0. Só pode ser algébrica, porque matemática não poderia ser. Temos 2 temas globais, temos 2 países problemas e temos 2 vínculos bilaterais. Esse é o cesto das relações Biden-América Latina no momento atual. 2 temas globais. Ou melhor dito, 2 temas. Um é global e o outro é interméxico. Nenhum é regional. O global é meio ambiente, né? Quer dizer, o meio ambiente e a mudança climática, e a articulação, digamos, e a presença e a importância, inclusive estratégica da região, que é potencial da região, porque não está claro que ela será de fato, né? Existe com respeito ao tema da mudança climática. O tema interméxico é o tema migratório. Aqui, digamos, a agenda da migração e tudo o que ela significa do ponto de vista, digamos, da sua escalada, enfim, obviamente, da fragmentação até certo ponto entre o norte e o sul da América Latina, na sua penetração nos Estados Unidos, mas hoje em dia nós temos fluxos migratórios sul-americanos produzidos primeiro pela Colômbia e depois pela Venezuela, que passam também a ter impacto na agenda migratória Estados Unidos e América Latina. Mas isso é uma agenda essencialmente interméxica, ou seja, eu não consideraria a questão migratória uma questão regional propriamente dita. 2 países problemas que invocam o tema da intervenção e vão continuar invocando, que são Venezuela e Haiti. Não tenho tempo para desenvolver, mas, enfim, são países que apresentam e que colocam questões e desafios totalmente diferentes, mas são 2 casos de países problemas onde a questão da intervenção, mas que não pode mais ser unilateral, esse é o ponto, é que hoje em dia, do ponto de vista da visão
que prevalece em Washington. Nos dois casos, é preciso criar uma articulação regional para o tratamento desses dois países, e isso, digamos, traz a região, ou pelo menos alguns países da região, à mesa para tratar e lidar com esses países. Fim. Duas relações bilaterais, Colômbia e Brasil. São os dois vínculos bilaterais que realmente importam, que realmente não só se vinculam com os dois temas de países problemas, mas que compreendem temas relevantes no desenvolvimento e na construção da política externa dos Estados Unidos. Colômbia, compromisso com a paz, há uma alteração interessante no tipo de vinculação dos Estados Unidos com o processo de paz na Colômbia, não tenho tempo para falar disso, e a relação da Colômbia com a Venezuela, já que a Colômbia é completamente funcional no tratamento do relacionamento e de como resolver a Venezuela. Venezuela é muito interessante na tua discussão sobre Meio Oriente, porque tem uma correlação entre a questão, enfim, da dependência do petróleo e a abertura das negociações com o Maduro do governo Biden hoje em dia. Está diretamente relacionado. Ninguém fala de drogas, não, a questão de drogas continua sendo lidada diretamente pelas burocracias competentes ou incompetentes, como a DEA, como a FBI, obviamente, tanto Colômbia como o Brasil são extremamente ricos para lidar com o tema meio ambiente. Termino dizendo, a relação bilateral com o Brasil é uma relação em plena construção, com uma grande novidade para os dois lados, mas que, obviamente, implica um novo tipo de assimetria e, digamos, de dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos, que é a agenda de política interna. A questão da oposição e da contenção de grupos e de opções de governo de extrema-direita criou um tipo de diálogo político entre o Brasil e os Estados Unidos que nem dos anos 40, no pós-guerra, no imediato pós-guerra, nós vimos, porque naquele período os Estados Unidos era um país ascendente que construía a sua hegemonia e a projetava sobre a região. Hoje em dia, nós temos um Estados Unidos declinante que tem a questão da política interna como um dos elementos da sua fragilidade. E como nós, com a nossa fragilidade, vamos lidar com a fragilidade dos Estados Unidos, está ainda para ser construído na história. Obrigada. Obrigado, Mônica, foi excelente. Nós temos tempo para uma única pergunta, temos 6 minutos. Alguém se manifesta? Não, então, pelo adiantado, né, da hora e o cansaço de todos, é a última mesa, eu vou encerrar esse conjunto de exposições, que foi excelente. Foi um prazer estar aqui mediando essas exposições de vocês.